Evangelho, terça-feira da quarta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Terça-feira da quarta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com a Santa Liturgia continuamos a meditação do 10º capítulo do Evangelho de São João. Nesse período, Jesus aparece em Jerusalém, como vimos no texto, durante a festa da dedicação. Era o tempo do inverno. E Jesus andava pelo templo sob o pórtico de Salomão. O templo tinha diversos pórticos e cada um com o seu significado e com o seu simbolismo na tradição de Israel, levava o povo à visitação e à contínua devoção à obra de Deus ao longo da história da salvação. Jesus ali ao pórtico de Salomão, vem rodeado pelos judeus. Um grupo de fariseus, nós vamos ver nos sinóticos que isso acontecerá no julgamento de Jesus, mas aqui no Evangelho de João, já no 10º capítulo, logo após o discurso do bom pastor, acontece esse episódio em que o Senhor vem cercado pelos judeus que interrogam, dizendo: Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Num primeiro momento, meus irmãos, a impressão que um leitor desatento poderia ter é que há um verdadeiro interesse por parte dos interlocutores de Jesus em saberem a verdade. Mas não é bem assim. Não é bem essa a situação. Como o próprio Senhor irá advertir nos versículos sucessivos, a ausência da verdade, da busca pela verdade, é o primeiro indicativo de que o coração deles não se orienta por Deus. Porque Deus sempre, quando fala ao coração do homem, o orienta no caminho da verdade. Isso significa que se aqueles homens conhecessem a lei de Israel e a tradição de Israel revelada pelo próprio Deus, estariam trilhando o caminho da verdade e chegariam até Cristo. Em algum momento do percurso de vida deles, ou se perderam, ou então nunca abraçaram o itinerário da verdade. O que significa que em algum momento se perderam ou deixaram desde sempre de amar a Deus, mas se valeram de Deus para seus interesses próprios. Por isso agora, não conseguem chegar até Cristo sem passarem por um profundo constrangimento de precisarem, não por uma necessidade pessoal, precisam porque querem, né? Eu preciso de água porque sem água não vivo. Não é esse tipo de necessidade. A necessidade a que me refiro, que eles passam nesse momento, é aquela de rejeitar a evidência da verdade. Mas, padre, isso é quase o contrário do que eu pensava estar entendendo. Pois é, meus irmãos, a verdade como tal, ela se impõe, ela é luz forte
que guia nossos passos, que ilumina todo o mundo. Ficar em suspenso, ficar preso na dúvida, significa não ter consigo a verdade. Mas, ao mesmo tempo, permanecer na dúvida pode ser uma escolha de quem não quer acolher a verdade. No caso dos interlocutores de Jesus, aparentemente, eles não é que queiram sair da dúvida, mas querem impor publicamente uma insuficiência da verdade, porque, investidos da autoridade para falar em nome de Deus, se eles declaram que tudo até agora não é suficiente, arrastarão para dentro da dúvida uma grande multidão de homens e mulheres, que desse modo não conseguirão, como eles, ver a verdade. Perceberam? Até quando nos deixará em suspenso? E dessa forma confrontam Cristo para que o Senhor dê mais sinais. Mas o Senhor não está dando poucos sinais, nem muitos sinais. Não está na quantidade dos sinais a dificuldade de reconhecê-lo como Messias, mas no coração que se fecha para a verdade. Ao fazer isso, tentam publicamente demonstrar que o ensinamento de Jesus e as obras de Jesus não são dignas de fé e não são suficientemente verdadeiras para confirmar que Deus está com ele. Como é perverso, né? Que atitude perversa desses homens. Mas dessa forma eles agiram, para a desgraça de cada um deles, e que tenha chegado na vida de cada um a conversão. Quando o homem deixa de buscar a verdade sobre aquilo que faz, deixa de buscar a luz de Deus sobre todas as coisas que se passam na sua vida, pouco a pouco ele se vê embebido na suspeitosidade, parecendo que nada será suficiente em sua vida para dar-lhe outra vez a certeza de estar em paz. A paz é um dom do Senhor, meus irmãos, como tudo aquilo que temos nessa vida. Tudo nos vem pelas mãos do Pai. E a primeira coisa que Ele entrega por nós é o dom da fé. Porque através desse dom podemos conhecer todas as coisas e alcançar o significado último e verdadeiro de cada uma delas. Podemos entender que a nossa vida tem um começo e tem um fim, mas o significado eterno da nossa vida depende da fé que professamos. E a forma como vivemos o itinerário de nossa vida à luz dessa verdade também é marcado pelo dom da fé, que pouco a pouco, como já falamos, vai se consolidando em uma virtude sobre a nossa história. A todos o Senhor entregou essa graça. Todos nós que somos batizados recebemos esse dom. Mas como temos vivido essa verdade? O Senhor me entregou a fé. E é justo que diariamente eu possa pedir que o Senhor venha renovar a fé em meu coração. Renova, Senhor, esse dom e por ele todos os demais dons que o Senhor tem me concedido. Falávamos ontem do nosso pequenino rebanho que cada um tem como pai e mãe. A gente normalmente pede a Deus, antes de sairmos para o trabalho ou quando nos recolhemos, que Deus nos dê saúde, que Deus nos livre do perigo, que Deus nos proteja de todas as ameaças, que Ele nos preserve do mal. Mas não deixa de pedir, meus irmãos, por excelência, que Ele renove a nossa fé.
Senhor, renove em meu coração o dom da fé. Porque para enfrentar tudo aquilo que está para depois da porta do redil, é preciso que tenhamos um coração sólido na fé. O bom pastor caminha à nossa frente e nós reconhecemos pelo dom da fé a sua voz. E nós conhecemos o seu amor por nós também através do dom da fé. E por fim oferecemos o nosso seguimento como ato de amor a esse pastor, como fruto desse dom, como fruto dessa escuta que se transforma também em obra em nossa vida. Por isso peçamos nessa quarta semana, aumentai, Senhor, a minha fé, porque para caminhar à frente do rebanho que o Senhor me concedeu, eu necessito ser um homem de fé. Revigora, Senhor, o ânimo da fé em meu coração, para que eu saiba reconhecer sempre o seu sacrifício de amor realizado por nós e que à luz de tão grande testemunho eu renove as minhas esperanças e nessa verdade que me foi entregue pela salvação de minha alma, eu possa depositar todo o meu ser e possa viver, Senhor, como um hino de amor ao seu sacrifício por nós. Que minha vida seja um canto de amor a esse sacrifício da nossa salvação, da minha salvação. O Senhor responde aos fariseus dizendo: eu já vos disse, mas não acreditais. Olha aí. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. E é verdade, meus irmãos. Todos os milagres cumpridos pelo Senhor até agora, que superam a natureza, que suspendem as leis da natureza, todos os milagres realizados pelo Senhor na ordem sobrenatural são próprios de Deus. Só Deus pode fazer. E todos esses milagres testemunham a natureza divina de Cristo. E aqueles homens que estariam qualificados pela formação que receberam para reconhecer isso, não o reconhecem. Por quê? Não perderam os tesouros do conhecimento que receberam, mas perderam o que dá sentido a esse tesouro. Perderam aquilo que faz com que esse tesouro possa render grandes frutos. E não obstante a inteligência que adquiriram, não obstante o conhecimento que adquiriram, não tendo fé, tudo isso é como esterco. Não vale de absolutamente nada para eles. Não agrega mais um dia em suas vidas. E mais, não permite que o seu coração, que o coração de cada um deles, goze da sabedoria que vem do alto. As obras que faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Não porque o Pai não os chamou para entrar no redil do Senhor, no rebanho do Senhor, mas aqueles que pertencem ao rebanho do Senhor são aqueles que têm a fé no coração. A pertença ao rebanho está na escuta da voz do pastor. E essa escuta da voz do pastor acontece pelo dom da fé. Por terem perdido ou por terem desprezado a fé, terminaram se separando do redil do Senhor. Não sois das minhas ovelhas, porque não escutam. É necessário aderir interiormente ao ensinamento do Evangelho. É necessário nascer de novo, como falou o Senhor a Nicodemos. É necessário que o coração de cada um declare junto com o apóstolo Pedro: e a quem iremos nós, Senhor? Só Tu
tens palavras de vida eterna. Veja esse itinerário tão significativo, desde o pão da vida até agora. Não sois do meu Deus do céu, que frase horripilante. Mas depois o Senhor diz, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Então estão vendo o crescente? E o Senhor termina dizendo, e ninguém as arrebatará de minhas mãos. Eu as conheço. E conhecer, como já falamos em tempos atrás, no entendimento bíblico significa amar. Eu conheço e elas me seguem. Porque as amo, elas me seguem. Porque testemunho por elas o meu amor, elas me seguem. Cada um dos milagres, cada uma das obras do Senhor são um testemunho explícito do amor de Deus por nós. Cada um dos gestos do coração misericordioso de Jesus, se hoje olhamos a imagem do coração misericordioso de Jesus, são explícitos testemunhos do seu amor por nós. Um coração que nos conhece, um coração que nos ama. E cada vez que vemos e recordamos o amor do Senhor, renovamos a nossa fé, ou seja, seguimos o Senhor. Cada vez que você recordar uma graça de Deus em sua vida, cada vez que você recordar um gesto do amor de Deus em sua vida, ao mesmo tempo que agradecer ao Senhor, diga, aumenta em mim, Senhor, a sua fé. Obrigado por ter me concedido tão grande dom e por dar testemunho contínuo do seu amor para que eu permaneça nesse dom, vivendo esse dom. Quantas graças, o Senhor já nos deu. Ao longo dessa semana, olha, tenta recolher. A semana apenas começou, mas entre domingo e hoje, quantos sinais do amor de Deus nós conseguimos já perceber na nossa vida? Seja um socorro, seja uma assistência em um momento difícil, seja um amparo na hora de uma atividade, seja um conforto, uma consolação que Ele nos concedeu. Quantas graças, quantos sinais do seu amor nós recolhemos. E ao vermos um sinal como esse, podemos renovar a nossa fé. Ou seja, podemos dizer, sim, Senhor, eu te amo e te seguirei para onde o Senhor for. Como disse São Pedro, a quem iremos, Senhor? E Ele não para por aí. Não só nos conhece, ou seja, não só nos ama, Ele também nos dá a vida eterna, nos entrega aquilo que é só seu, por nós, que por conta de nossos pecados havíamos perdido. A graça de participar da vida eterna, o Senhor nos dá a vida eterna. Quantas vezes for preciso, quanta vida eu tiver, eu te darei. Não é assim que a gente canta a canção do Bom Pastor? Pois é. Um Senhor que não só te ama, mas está disposto a entregar-te quantas vezes for preciso o que é seu, para que você tenha em seu coração a vida dele e permaneça com ele em eterno, como se fala aqui na Itália. Que maravilha, meus irmãos! Que coração bondoso do Senhor! Isso nos fala bastante, sobre a nossa forma de agir com o próximo. Pensem bem. Amamos assim os nossos irmãos e irmãs? Amamos com essa doçura do coração do Senhor, do coração de Jesus, de sempre reservar o que é de mais precioso pelo outro, sem jamais extinguir a oferta do nosso amor pela outra pessoa? Olha aí. Olha aí uma súplica de socorro que a gente tem que pedir a Jesus, porque já na segunda vacilada do outro a gente já vai fazendo as contas para ver quando é que vai acabar, já pensando em extinguir tudo, suspende o contrato. E o quanto
o meu coração está disposto a não extinguir como o coração de Jesus a oferta de amor pelo outro. E agora, cabe a nós dizermos: socorre-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a oferecer sempre dos tesouros que recebemos do teu coração, pois o nosso coração é frágil e pode provar o desânimo. E provando o desânimo e a desilusão, pode vir a desistir de oferecer aquilo que de ti recebe sempre. Se o Senhor é fonte inesgotável de amor e de vida por mim, ajuda-me, Senhor, a ser riacho que nutre a terra dos meus irmãos. Ajuda-me, Senhor, a ser um pequeno feixe d'água que possa levar do manancial da tua vida e do teu amor a longas distâncias, a fim de que essas águas benfazejas venham a refrigerar aqueles que estão sedentos. É importante pedirmos isso ao Senhor, reconhecermos a nossa condição, que o Senhor já conhece, e pedir o socorro dEle, porque Ele nos ama e testemunha o seu amor sendo socorro por nós. Não socorro só no nosso momento de necessidade, mas fazendo-se vigor no nosso coração para que a gente se ofereça como oferta de socorro em favor dos nossos irmãos. Olha que maravilha! O Senhor quer ser vigor sobre a nossa fraqueza para que nós sejamos oferta de amor pelo nosso irmão. Então Ele vem em nosso socorro em nossas necessidades, mas diante de uma súplica como essa, Ele se faz vigor em nosso peito para que a gente se ofereça como oferta de amor por cada um dos nossos irmãos e irmãs. Eu dou a minha vida, versículo 28, e elas jamais perecerão. Então o dom da vida eterna é certeza de eternidade, o que significa que ainda que passemos por tribulações, como está nos contando o livro do Apocalipse nesses últimos dias, no ofício das leituras, ainda que passemos por tribulações, não pereceremos. No final, teremos a vitória. O Senhor não nos poupa das lutas cotidianas, não nos poupa dos sacrifícios e das renúncias. Ele entregou tudo e não nos poupará de entregarmos também nós, ao nosso turno, tudo e termos somente a Ele como tesouro nesta vida e na futura. Porém, Ele nos assegura algo que é importante sabermos: jamais perecerão. Então, ainda que você esteja amassadinho, bem macerado, não perecerá, pois o Senhor está por nós. Poderemos sofrer, mas o Senhor permanecerá ao nosso lado e conosco. E como o Senhor sabe que nós trazemos sempre dentro do peito um certo medo de nos perdermos, de nos separarmos, Ele diz com toda clareza: e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Fantástico. Eis o grande sacrifício de amor do Senhor por nós, por meio do seu sacrifício na cruz. Diz São Pedro Crisólogo: nós então fomos resgatados por Deus e separados para a vida eterna. Escreve São Pedro Crisólogo, falando a respeito do sacrifício de Jesus, o sacrifício que não permite que sejamos retirados de suas mãos. Por meio de seu santo sacrifício, nós fomos salvos. Escreve assim: estamos com o seu sermão do 5º século, sermão 108 de São Pedro Crisólogo. Pela misericórdia de Deus eu vos exorto, caríssimos irmãos. Assim escreve o apóstolo São Paulo, ou melhor, é Deus que por intermédio de Paulo nos exorta
pois deseja ser mais amado que temido. Deus exorta-nos porque quer ser mais Pai do que Senhor. Deus exorta-nos pela sua misericórdia, para não ter de nos castigar com o seu rigor. Ouve como o Senhor exorta. Perceba a sua doçura. Vede em mim o vosso corpo, os vossos membros, o vosso coração. Vede em mim os vossos ossos e o vosso sangue. E se temeis o que é de Deus, por que não amais, então, o que também é vosso? Se fugis do Senhor, por que não recorreis ao Pai? Talvez vos perturbe a enormidade de meus sofrimentos causados por vós na cruz. Não tenhas medo. Esta cruz não me feriu a mim, mas feriu a morte. Esses cravos não me provocam dor, mas cravam mais profundamente em mim o amor que sinto por vós. Estas chagas não me fazem soltar gemidos, mas vos introduzem ainda mais intimamente em meu coração. O meu corpo, ao ser estirado na cruz, não aumenta o meu sofrimento, mas dilata os espaços do meu coração para vos acolher. Meu sangue não é uma perda para mim, mas é o preço do vosso resgate. Vinde, pois, convertei-vos, filhos meus, e pelo menos assim experimentais a bondade do Pai, que paga os males com o bem, paga as injúrias com amor, tão grandes chagas com tamanha caridade. Ouçamos, porém, a insistência do apóstolo, que convencido escreve aos Romanos assim: Eu vos exorto a vos oferecerdes em sacrifício vivo com o Senhor. Pedindo desse modo, o apóstolo ergueu todos os seres humanos à dignidade sacerdotal, a vos oferecerdes em um sacrifício vivo. Ó inaudito mistério do sacerdócio cristão, em que o ser humano é para si mesmo vítima e sacerdote. O ser humano não precisa ir buscar fora de si a vítima que deve oferecer a Deus. Ele traz consigo e em si o que irá sacrificar a Deus: o seu próprio coração, a entrega da sua própria vida. Belíssimo, não? Permanecem intactos tanto a vítima como o sacerdote. A vítima é imolada, mas continua viva, e o sacerdote que oferece o sacrifício não pode matar a vida, matar a vítima, pois ele mesmo é a oferta. Admirável sacrifício em que o corpo é oferecido sem imolação e o sangue sem derramamento. Pela misericórdia de Deus eu vos exorto a vos oferecer, meus irmãos, em sacrifício vivo a Deus, em ato de amor e oblação um pelos outros. Irmãos, esse sacrifício é a imagem do sacrifício de Cristo, que para dar a vida ao mundo imolou o seu corpo permanecendo vivo. Na verdade, ele fez de seu corpo um sacrifício vivo, porque tendo morrido continua vivo. Num sacrifício como este, a morte teve a sua parte, mas a vítima permanece. A vítima vive, enquanto a morte é castigada. Por isso os mártires nascem com a morte, a fim da vida, no fim da vida é que começam a vivê-la. Ó homem, reconheças e escute, sê tu sacrifício e sacerdote de Deus. Não percas aquilo que te foi dado pelo poder do Senhor. Reveste-te com a túnica da santidade, cinge-te com o símbolo da caridade, acenda a lâmpada da fé. Seja Cristo o véu de proteção da tua cabeça, a cruz permaneça em tua fronte como defesa, grava em teu peito o sinal da divina ciência, eleva continuamente a tua oração como um perfume de incenso e empunha a espada do Espírito. Faze de teu coração um altar e assim, com toda a confiança, oferece a ti mesmo teu corpo e todo o teu ser como vítima de amor agradável a Deus. Entrega-te por amor a Ele, na caridade por teus irmãos.
e Deus permanecerá contigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro Crisólogo e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.